que Cristo, as páginas, nós falamos lá que Jesus Cristo, ele teve a sua justiça, ele foi justo. Mas a justiça de Cristo, ela não é capaz de nos justificar. A justiça de Cristo não nos justifica. Mas quem nos justifica é a justiça de Deus, que é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Mas ele não nos justifica com a sua justiça. É complicado o negócio. Nós não somos justificados com a justiça de Cristo. Nós somos justificados com a justiça de Deus, que é Cristo. Porque assim como nós temos justiça própria, mas nossa justiça não nos justifica. Nós somos justificados pela justiça de Cristo. E Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. Amém? Estejam cingidos os vossos lombos e Acesas as vossas candeias. as vossas candeias. Infelizmente, muitos, às vezes, pela sua própria sabedoria, querem trazer o conhecimento das Escrituras e não trazer, mas interpretar as Escrituras com a sua própria sabedoria. E quando nós tentamos trazer ou trabalhar as Escrituras de acordo com a nossa própria sabedoria, nós acabamos errando. Por isso que a palavra de Deus diz, fala de desviar para a direita ou para a esquerda. Porque o ser humano, na sua sabedoria, ou no seu muito conhecimento, ele acaba errando. E nós vemos, às vezes, aí, algumas pessoas traduzindo esse versículo, dizendo que nós não podemos dormir sem roupa, porque se nós dormirmos sem roupa, Jesus Cristo, no dia que voltar para buscar a sua igreja, nós estivermos lá dormindo sem roupa, nós não vamos subir. Então tem que dormir pronto para subir, porque nós precisamos ir para o céu vestido. E na verdade não são essas vestes, mas são as vestes de justiça, a qual o próprio Cristo nos vestiu. São aquelas vestes de justiça e mantos de louvor. A justiça de Deus que justifica todo homem. É a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É a própria vida de Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 27, ele nos diz o seguinte: Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo de Cristo, vos revestistes. Porque todos vós
que fossem batizados em Cristo, e Cristo os revestisse. Vamos repetir? Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo os revestisse. Então veja essa questão de ser revestido de Deus, ou seja, de Cristo. Nós somos revestidos pela vida de Cristo. E essa questão de estar cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias, é o permanecer em Cristo, é o caminhar em Cristo. Porque existe uma caminhada, existe um caminho a percorrer, existe uma jornada para caminharmos. Nós precisamos permanecer. Nós fomos salvos pela vida de Cristo, pela inclusão na sua morte. Porque, como a palavra de Deus nos fala, no capítulo 6, verso 5 de Romanos, que ele diz que nós fomos incluídos na semelhança da sua morte, e assim seremos na semelhança da sua ressurreição. Quando ele nos incluiu, e nos incluiu não somente na sua morte, mas também na sua ressurreição, ele nos incluiu e nós ficamos nele, e para permanecer nele, para caminharmos por ele e através dele, caminhando em Cristo, porque ele é o caminho, e nós precisamos caminhar essa jornada, assim como a palavra de Deus nos exorta, que ele diz que deixando todo o peso e todo o embaraço, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, que pelo prêmio que lhe estava proposto, ele não olhou para a humilhação que sofreu. Então, agora nós temos uma carreira, nós temos uma jornada, e nós temos uma jornada e precisamos caminhar com os olhos fitos em Cristo. Hoje nós ouvimos muito as pessoas falando que nós temos que ter cuidado com o pecado, ter cuidado com isso, ter cuidado com aquilo, cuidado para não cair. E nós precisamos olhar como é que nós devemos andar, percorrer, como a palavra de Deus nos exorta a permanecer. E nós, quando olhamos lá para o capítulo 6 de Efésios, que a partir do verso 10, que ele diz assim: quanto mais irmãos, e eu gostaria que vocês até, que os irmãos até, dessem um nome para isso. Se isso é lutar contra o pecado, ou se é caminhar uma jornada em Cristo e por Cristo. Eu queria que vocês me ajudassem, dessem um nome para isso. Porque o que ele fala aí é dando a receita de como se permanecer em vitória nessa caminhada. Porque ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai desbaratar aí, para nos dizendo como deve ser esse ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz aí, como é que diz, a partir do verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Só um instante. Aí, ó.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes. Está vendo? A questão de se estar firme, firmado, ele tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou numa rocha. Salmo 40, e firmou numa rocha. Vamos lá. Continua. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, no dia mau. Então, essa questão de se permanecer firme, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Aí, isso é uma luta? Ou se é estar ali bebendo da água? É luta contra o pecado? Usufruindo daquilo que o Senhor já nos deu, por graça. Eu acredito que isso não é luta. Vocês acham que ler a Bíblia é luta? Vocês acham que orar é luta? Vocês acham que congregar é luta? Será, gente? Eu não consigo ver isso como luta. Eu consigo ver isso como graça, como manifestação do poder de Deus na nossa vida, pura graça. Vamos lá, vamos continuar. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Glória a Jesus. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém, Jesus. Tá bom. Glórias a Deus. Agora, você dando nome para isso, é luta contra o pecado, isso? Mas está certo que, consequentemente, dessa nossa permanência, olha o que ele diz: está pois firme, cingido, está pois firme. Ele fala aí umas 3 vezes. Está pois firmes, cingido, com a couraça da justiça. Com a couraça da justiça. Isso é um caminhar nele, por ele e para ele. É a caminhada que nós temos agora em Cristo. Que nós não podemos querer apressar o passo das ovelhas. Vocês lembram de Jacó? Quando propuseram para que ele tocasse o gado, as pessoas disseram assim: não, nós vamos devagar, eu vou atrás porque tem mulheres, tem criança.
Tem uns que não podem andar depressa, vamos devagar. E essa questão da experiência, nós temos hoje pessoas querendo nos dar a experiência dele. Olha, nem a sua experiência vai ser a minha, nem a minha vai ser a sua. É cada um à medida da fé. Até que todos cheguemos. Olha lá o Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em meio de pastos, refrigera minha alma. Guia-me mansamente, olha como é que guia. Olha o pastor como é sábio. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Mansamente, não apressadamente. Porque tem ovelhas que ainda é pequena, tem os cordeirinhos, que ainda são pequenos, não pode acompanhar correndo depressa. Tem que ir devagar. Eu não posso montar para mim querer a experiência de ninguém. Mas nós temos que caminhar segundo Cristo, porque ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e estatura de varão perfeito. Você vai ser tornado semelhante a Cristo, e não ao pastor, nem ao fulano, ciclano, beltrano. Não, a experiência dele não pode ser a minha. Se Cristo quiser me levar à experiência que ele tem, amém, glória a Deus por isso. Mas eu não posso estar ansiosamente desejando a experiência de ninguém. Então essa nossa caminhada em Cristo, nele arraigado, solidificado na rocha, ela deve ser uma caminhada constante. Agora constante. Veja o conceito lá no capítulo 6 de Efésios, como deve ser a leitura da palavra, oração, comunhão. Nós precisamos andar dessa forma, do jeito que a palavra de Deus nos manda. O capítulo 2 de Hebreus, que ele diz assim: irmão, por isso, irmãos, me lembrei. Por isso, irmãos, vos apegais com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha os conselhos. Não vamos nos apegar à verdade, para que dela jamais nos desviemos. Esse é o conselho da palavra. É Paulo dizendo assim a Filipenses, uma carta espiritual, uma caminhada ali, considerando tudo como refúgio. Ele diz assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu parto para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Eu fui alcançado para ser perfeito, cingido vossos lombos e acesa as vossas candeias. É o estar em Cristo, é permanecer no Senhor, é andar nele. É não que eu tenha alcançado ainda a perfeição, porque nós fomos chamados para ser semelhante a Cristo, para estar nele. Por isso que fala da perfeição. Eu ainda não estou lá, porque ele diz que o Senhor, ele se tornou em nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nós estivermos com ele lá, aí se cumpre. Eu estou agora naquele que é perfeito. Eu fui alcançado para ser dele, para estar nele, porque eu sou filho e estou sendo tornado filho. Eu hoje sou salvo, mas estou sendo salvo para ser salvo. Nós estamos caminhando para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É uma caminhada, é esquecer
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Caminhando sem olhar, sem nos preocupar mais, porque não vai dar. Nós temos uma alma que ela é muito fácil de se tirar a atenção. Então dizer que nós não vamos olhar, dizer que de vez em quando nós não vamos tirar os olhos e olhar do lado, é hipocrisia. Mas no entanto, epa, não é aqui, não é aqui. Vamos lembrar sempre disso. Há um alerta muito grande aí em Hebreus, na carta aos Hebreus. São mais 7 exortações, alguma coisa mais ou menos assim, não lembro direito, para que nós permaneçamos. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, para que eu não corra o risco de dentro trabalhar, no fim seja considerado, esteja fora, seja achado fora. Então, existe uma caminhada, e essa caminhada às vezes não é fácil, não. E sabe por que não é fácil? Por causa da nossa alma. Por causa da nossa alma. Vocês lembram que de vez em quando a gente diz que fulano é chato? Hein? Vocês lembram que quando nós éramos meninos a gente ficava chateado com o nosso pai porque não deixava fazer isso, aquilo, aquilo outro? Lembra? Porque era a nossa vontade. E o nosso pai sabia que estava errado. E ele não deixava que a gente fizesse. Aí hoje, nós temos um pai muito mais cuidadoso, ele sabe o que é o melhor. Não é verdade? Aí a gente quer aquilo, deseja ansiosamente, mas o pai sabe que não é para nós. Aí é que a gente fica chateado muito mais, né? Ah, Senhor, eu queria tanto, Senhor. E principalmente quando a gente vê o Senhor respondendo coisas que para nós era tão difícil, mas outras que a gente pede seria tão fácil para Ele, e Ele não faz. Mas Senhor, por quê? O Senhor sabe todas as coisas. E Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Então, de vez em quando nós vamos ter crises. Nós vamos ter crise. Como os profetas tiveram, muitos profetas, eu acredito que todos eles, Jeremias, Isaías, todos os profetas tiveram crise. Amós chega a dizer assim: eu nem sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou, como é que ele dizia? Eu sou boiadeiro, crio de gado, crio gado. E eu não sou profeta. E Paulo, Pedro, tantos outros, todos esses homens tiveram crises. Davi, todos eles tiveram crise. Por quê? Por causa do tratamento. Às vezes o Senhor vai nos tratar nessa jornada, e às vezes o tratamento é de choque. Choca mesmo. Porque a gente vai tão animado, achando que Deus está querendo aqui para a gente, é isso aqui que o Senhor quer. De repente o Senhor corta. Aí, mas Senhor, o que foi que houve, Senhor? O negócio é tão bem. Não, meu filho, não é isso. Peraí. Não é assim. Às vezes o Senhor quer nos dar algo maravilhoso, mas a gente insiste
Deus, ele o guarda e o marido não me toca. E como ele não consegue nos tocar, Pedro ele diz que o diabo estava aos pés da comunhão procurando a me entregar. Porque o inimigo ele é ousado, ele é muito mais ousado do que nós. E ele é cara de pau. É assim como um leão que está dentro de uma jaula, e mesmo a jaula ele tem outra cerca aqui, e a gente distante, mas se o leão rugir e vier junto à grade, a gente já toma um susto. Assim também é um inimigo, de vez em quando ele bota para cima para ver se você corre. E não é uma coisa, se você se afastar, ele gosta mais. E você vai se afastando, ele vai se cortando. Mas se você permanecer firme, ele volta. E é por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele, olha, está vendo? Como é o negócio? É se estar em Cristo, essa questão de se sujeitar, a questão de se estar nele, esperando nele. Salmo 127 é: espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, não é 127, é o Salmo 27, né? Espera, pois, pelo Senhor. É o último versículo. Espera, pois, pelo Senhor. Espera nele, confia, descansa, coisa que é difícil para nós, por causa da nossa alma ansiosa. É isso? Salmo 27. O último versículo, né? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Em Jesus. Espera, pois. Essa daí o Salminho falou na alma dele. Ele falou para ele. E não é só aí que ele fala para a sua alma. Salmo 103, 104. Bendite a minha alma ao Senhor, todo quando há em mim, bendito o seu santo nome, porque é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele quem redime a tua alma da cova, é Ele quem te coroa bênçãos. Bendite a minha alma ao Senhor. Nós temos uma alma meio ansiosa, meu filho. A bichinha não quer descansar de jeito nenhum, meu filho. Não quer. Fica angustiada. Não, Senhor, é agora, Senhor, faz agora, Senhor. Mas Ele vai fazer o tempo dele, na hora dele, no Kairos, e não no Cronos. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Ele sabe a hora certa. E eu creio que todos nós temos essa experiência de a gente andar assim, ansioso por aquele momento, por aquela hora, e o Senhor vai e faz assim, a coisa acontece maravilhosamente, milagrosamente, assim de uma hora para outra, sem a gente esperar. E quando vem é bonança, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pelo amanhecer. Então, essa nossa caminhada é justamente como diz, aí para
porque nós não queremos passar fome. É difícil porque nós não queremos passar dificuldade. É difícil porque a gente não quer andar a pé. Nós queremos andar não de jumento, como Jesus Cristo andava, nem a pé. Nós queremos andar de avião, de carro, de um carrinho rápido, né? É muito longa a jornada, não quero andar, não quero levar sol. Não, eu queria um carrinho para me andar. Mas é maravilhoso. Quem já experimentou o evangelismo a pé, esse é o maravilhoso, porque a gente sai a pé e fala com todo mundo. De carro passa alguém, não vou falar agora não, deixa eu falar lá na frente. Aí aquele já passou, não é? Aí fala, não, vamos lá na frente, aí aquele também já passou. A pé não, a gente para em todo canto. Eu saí agora à tarde para ver se eu visitava mais algumas famílias. Aí eu visitei uma, duas, na terceira eu enganchei. Só visitei 3 agora de tarde. De manhã eu vi umas 10 ou 15. Ainda falei com os jovens que estavam lá curtindo o som, os bichinhos que de vez em quando gostam de tomar uma caninha. Aí eu cheguei lá e comecei a conversar com ele, uma conversa descontraída. Daqui a pouco a faca foi entrando. Que tome palavra. E quando eu fui sair, ele diz assim: não, Marcondinho, vem cá, fica mais um pouco, rapaz. Agora que a conversa estava ficando gostosa, tá vendo? E a gente chega lá e descontrai. É legal andar a pé. A gente chega cansado. Hoje eu nem dormi. Só cheguei, almocei, descansei um pouco, uns 10 minutos, e digo assim, eu vou descansar mais, não vou dormir mais não, agora eu vou andar. E minha tia dizendo, não, fique mais um pouco. Não, peraí, eu vou andar por ali. Mas só deu para visitar 3. Porque quando chegou, a conversa ficou tão boa que não deu para sair. Quando eu saí, já era mais de 5 horas, já era quase 6 horas. Então, meus amados, essa caminhada é boa, é uma experiência maravilhosa, mas é duro, porque a gente anda a pé, passa fome. Quando eu saio para o interior, é difícil a vez que eu vou para o interior para não dar enxaqueca, porque eu passo fome. Eu não posso passar do horário de comer, eu não posso passar muito tempo sem me alimentar. Eu não posso comer muito, nem tampouco passar fome. Eu tenho que comer alguma coisinha, andar com biscoito para, quando tiver fome, botar para dentro, para o estômago se entretendo. Então, são essas coisas que nos afligem. Não é verdade? Quem quer ir lá para o Amazonas, os temporais lá, meus amados, se Deus defende que eu passe mais alguma experiência daquela. Mas se eu passar alguma experiência de novo por temporal, eu vou filmar para mim, botar no YouTube, ou seja, lá no Facebook, para vocês verem como é difícil. Os temporais lá em Manaus, é difícil ventar. Mas quando venta, é vento de verdade. É vento que vira barco, vira canoa, vira tudo. Lá, ultimamente, agora, antes de eu vir, que nós fomos lá, dia 26, mais ou menos de dezembro, uma semana atrás tinha morrido um rapaz, e eles são muito experientes, pescador. Parece que deu cãibra nele, estava muito bravo as ondas, e a canoa encheu d'água. O rapaz, eram 3, o rapaz quis dar um balde para ele vir nadando, ele disse assim, não precisa não. E ele morreu afogado. Pescador, experiente, lá do interior. Então a coisa lá não é fácil. Então quem é que quer ir para o interior desse jeito? Não é? Quem quer ir evangelizar,
naquilo que você foi chamado. Naquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado para quê? Permaneça. Caminhe. Permaneça no Senhor. Espere nele. Não queira a experiência de ninguém. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade, mais intimidade contigo. Senhor, eu quero ter uma experiência real contigo. Então me leva, Senhor, a essa experiência. Tem misericórdia da minha vida. Mas não queira a experiência de ninguém, não. Peça para o Senhor a experiência com ele. Amém? Que o Papai do Céu continue direcionando nossas vidas e nos levando dia a dia a aprender mais da sua palavra. Que ele fale aos nossos corações.